Palavras diárias de Deus. A obra inicial dos 3 estágios da obra de Deus foi realizada diretamente pelo Espírito, e não pela carne. A obra final dos 3 estágios da obra de Deus, contudo, é realizada pelo Deus encarnado, e não diretamente pelo Espírito. A obra da redenção do estágio intermediário foi também realizada por Deus na carne. Durante toda a obra de gerenciamento, a obra mais importante é a salvação do homem da influência de Satanás. A obra principal é a completa conquista do homem corrupto, assim restaurando a reverência original de Deus no coração do homem conquistado, permitindo-lhe alcançar uma vida normal, ou seja, a vida normal de uma criatura de Deus. Essa obra é crucial e é o cerne da obra de gerenciamento. Nos 3 estágios da obra de salvação, o primeiro estágio, da obra da era da lei, estava longe do cerne da obra de gerenciamento. Apenas tinha uma leve aparência da obra de salvação, e não foi o início da obra de Deus de salvar o homem do império de Satanás. O primeiro estágio da obra foi feito diretamente pelo Espírito, porque, sob a lei, o homem só sabia cumprir a lei e não tinha mais verdade, porque a obra na era da lei dificilmente envolvia mudanças no caráter do homem. Muito menos era referente à obra de como salvar o homem do império de Satanás. Assim, o Espírito de Deus completou de maneira suprema esse simples estágio da obra que não dizia respeito à disposição corrupta do homem. Esse estágio da obra teve pouca relação com o cerne do gerenciamento e não tinha grande correlação com a obra oficial da salvação do homem. Assim sendo, não exigia que Deus se tornasse carne para pessoalmente realizar sua obra. A obra realizada pelo Espírito é implícita, insondável e é deveras assustadora e inacessível ao homem. O Espírito não é adequado para fazer diretamente a obra da salvação e não é adequado para fornecer vida diretamente ao homem. O mais adequado para o homem é transformar a obra do Espírito em uma abordagem que seja mais próxima do homem. Ou seja, o que mais se adequa ao homem é Deus se tornar uma pessoa normal, comum, para fazer a sua obra. Isso requer que Deus seja encarnado para substituir o Espírito em sua obra. E para o homem, não há um modo mais adequado para Deus operar. Entre esses 3 estágios da obra, 2 são realizados pela carne, e esses 2 estágios são as fases centrais da obra de gerenciamento. As 2 encarnações são mutuamente complementares e complementam uma a outra perfeitamente. O primeiro estágio da encarnação de Deus lançou o fundamento para o segundo estágio, e pode-se dizer que as 2 encarnações de Deus formam um todo e não são incompatíveis uma com a outra. Esses 2 estágios da obra de Deus são realizados por Deus em sua identidade encarnada, porque são muito importantes para todo o gerenciamento da obra. Quase se poderia dizer que, sem a obra das 2 encarnações de Deus, toda a obra de gerenciamento teria estagnado e a obra de salvação da humanidade não seria nada mais do que conversa vazia. Se essa obra é ou não importante, isso se baseia nas necessidades da humanidade. A realidade da depravação dessa humanidade, a severidade da desobediência de Satanás e sua perturbação da obra. A pessoa certa que está apta para essa tarefa é baseada na natureza da obra desempenhada pelo trabalhador e na importância da obra.
Quando se trata da importância dessa obra, em termos de qual método de obra adotar, obra realizada diretamente pelo Espírito de Deus, ou a obra realizada pelo Deus encarnado, ou ainda a obra realizada pelo homem, a primeira a ser eliminada é a obra realizada pelo homem. E com base na natureza da obra e a natureza da obra do Espírito contra a da carne, é finalmente decidido que a obra realizada pela carne é mais benéfica para o homem do que a obra realizada diretamente pelo Espírito, e que ela oferece mais vantagens. Esse era o pensamento de Deus quando decidiu se a obra seria realizada pelo Espírito ou pela carne. Há uma importância e um fundamento para cada estágio da obra. Não são imaginações infundadas, tampouco são executadas de maneira arbitrária. Há certa sabedoria nelas. Tal é a verdade por trás de toda a obra de Deus. De modo particular, há ainda muito mais dos planos de Deus em uma obra tão grandiosa quanto a obra do Deus encarnado, operando pessoalmente no meio dos homens. Portanto, a sabedoria de Deus e a totalidade do seu ser são refletidas em cada uma de suas ações, pensamentos e ideias na obra dele. Esse é o ser de Deus, que é mais concreto e sistemático. Esses pensamentos e ideias sutis são difíceis para o homem imaginar, também difíceis para o homem acreditar e, mais ainda, difíceis para o homem conhecer. A obra realizada pelo homem é feita de acordo com princípios gerais, o que para o homem é altamente satisfatório. Entretanto, se comparada com a obra de Deus, é simplesmente grande demais a disparidade. Embora os feitos de Deus sejam grandes e a obra de Deus seja de uma escala magnífica, atrás deles há muitos planos e arranjos minuciosos e precisos que são inimagináveis para o homem. Cada etapa de sua obra não é apenas executada de acordo com princípios, mas cada estágio contém também muitas coisas que não podem ser articuladas pela linguagem humana. E essas são coisas invisíveis para o homem. Não importa se é a obra do Espírito ou a obra do Deus encarnado. Cada uma contém os planos de sua obra. Ele não opera de maneira infundada e não faz uma obra insignificante. Quando o Espírito opera diretamente, é com suas metas, e quando ele se torna homem para operar, é ainda mais com seu propósito. Por que razão ele prontamente mudaria sua identidade? Por que razão ele prontamente se tornaria uma pessoa considerada humilde e perseguida?